Oi, como é que você tá? Hoje eu vim aqui para conversar um pouco sobre criança interior. Eu acho que esse é um assunto que tá bem alto aí nos últimos tempos. Muita gente eu acho que talvez não entenda muito bem o que isso quer dizer. Que negócio é esse de criança interior? Tem uma criança dentro de mim? E aí eu queria falar um pouco sobre isso. O que é isso? Como que a gente pode pensar sobre isso? Como a gente pode ter acesso a essa criança interior? E que benefícios a gente pode ter trabalhando, tratando, cuidando dessa criança interior. Vamos conversar então um pouco sobre isso? Então vamos lá. As palavras são pequenas para expressar nossa essência, mas pode ser através delas que tomamos consciência. São apenas palavras que não expressam totalmente a emoção. É que é coisa demais, a mente não para, mas com a palavra eu coloco pra fora o que me machuca o coração. Essa viagem que é a vida, cada nova estação nos convida a descobrir algo novo e cicatrizar nossas feridas. Mas antes de descer, senta perto da janela e aproveita a vista. Esse período de espera até a chegada se chama vida. Bom, o que seria esse negócio de criança interior, né? Tipo, como assim? Eu já fui criança, agora eu sou adulto, o que isso tem a ver? No meu entendimento, nós temos dentro de nós todas as fases da nossa vida. Então a gente ainda tem dentro lá da gente o nosso bebê, quando a gente foi um bebezinho, quando a gente foi criança, quando a gente foi adolescente, quando a gente foi um jovem adulto, essa fase de agora. E quando a gente estiver mais velho, também a gente vai ter a nossa fase adulto com a gente. A gente carrega tudo isso dentro da gente. Isso não morre, apesar da gente se transformar. Todas essas fases estão lá. Até muito é visto que os traumas que a gente traz da infância é muito trabalhado em todo tipo de terapia, pra gente pensar o quanto essas fases são importantes e o quanto a gente continua carregando elas dentro da gente, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não se lembre. E aí uma coisa que é importante a gente pensar é que assim, é dito que a infância é uma fase maravilhosa, que é uma fase que a gente brinca, que a gente é criativo, que tudo é maravilhoso, porém não é a infância de todo mundo que foi assim. Tem gente que não pôde viver essa infância, que por determinação ali da situação, da vida, das pessoas ao redor, da família, muita gente não teve infância, que foi obrigado a amadurecer muito rápido, já desde muito cedo teve que ter responsabilidades com irmãos, com vida familiar, às vezes até de cuidar de outras pessoas. E aí muitas dessas pessoas não tiveram esse momento mágico de alegria, de brincar. Muita gente nem brincou. E aí para essas pessoas é até difícil pensar nessa infância, né? No lado bom dessa infância. E todo mundo é importante resgatar a infância, resgatar esses momentos bons da infância e trazer para os dias atuais. Porém, essas pessoas que tiveram mais dificuldade precisam muito mais. Porque na verdade elas precisam vivenciar a infância, que elas não puderam vivenciar anteriormente. Tá, mas como assim? Eu já sou adulta, eu já sou às vezes até uma pessoa idosa, como é que eu vou vivenciar? E o que é a infância? A infância é uma fase da vida em que todos os nossos potenciais estão abertos, estão ampliados. Então a gente tem a criatividade muito ampla, a imaginação muito fértil e a gente cria o que a gente quiser na infância, né? A gente vivencia aventuras, a gente é super-herói, a gente inventa vários tipos de profissões e a gente cada dia, cada minuto a gente é uma profissão diferente, você pode ser o que você quiser, a gente não tem limitação. Então é uma fase muito rica por isso. Ao longo da vida a gente vai perdendo isso, né? Vem as porradas da vida, os desafios, as coisaiadas que a gente ouve tanto, os medos que são implantados na gente. E aí a gente vai perdendo isso. Porém, a gente ainda tem. Isso ainda tá dentro de você. Isso que é o legal do resgate da criança interior. Ainda tá dentro de você. Você só meio que perdeu o acesso a isso. Todas essas potencialidades estão aí. E aí cabe a gente aí atrás para buscar. Mas e a pessoa que não teve essa infância? Mesmo essa pessoa, ela tem esses potenciais dentro dela. Ela só não pôde usufruir. E aí ela vai precisar resgatar isso agora. A gente se limita muito quando adulto na imaginação, né? Tem gente que já tem que falar, eu não tenho criatividade nenhuma. Tem muita gente que pensa muito isso. E aí provavelmente ela teve alguma coisa aí na infância em que ela foi tolhida na criatividade, na imaginação.
Porém, a imaginação e criatividade todo mundo tem, aí você tem que buscar isso dentro de você. E aí, uma coisa que é legal pra gente fazer, pra gente conseguir ter acesso a isso, é pensar no que você gostaria de fazer quando você é criança e você poderia fazer hoje de novo. Algum tipo de brincadeira, alguma coisinha que você gostava de comer, algum brinquedo que você tinha vontade de ter e você não teve. Se você puder comprar hoje, por que não ter esse brinquedo e dar para sua criança interior? Brincar é uma coisa que nos coloca em contato com a nossa criança anterior. Mas aí você fala assim, mas eu sou adulta, eu vou brincar como? Se você tem filhos, se você tem alguma criança por perto, é muito legal você brincar, mas brincar mesmo, de entrar na brincadeira, de usar sua imaginação, vai brincar de ter uma profissão, vai brincar de carrinho, vai brincar de boneca, vai brincar de fazer comidinha com uma criança. É muito legal, mas aí você tem que largar um pouco as suas ideias de adulto e entrar na brincadeira. Eu trabalhei muito com crianças, então eu sempre gostei muito de brincar. Então isso é uma coisa legal que me favorece entrar em contato com a criança anterior. E mesmo que você não tenha nenhuma criança por perto com quem você possa brincar, jogos de modo geral são legais pra gente entrar em contato. Então, se você tem pessoas com quem você possa jogar algum jogo de tabuleiro, isso caiu em desuso, né, por causa das tecnologias, mas é muito legal se você tiver jogos em casa que você possa reunir pessoas e jogar e brincar com eles, desde que não seja eletrônico, né, porque eu acho que dá pra jogar videogame junto também, mas os jogos que são mais assim, que não são eletrônicos, eles unem mais as pessoas, né? E não necessariamente jogos competitivos, mas jogos para serem divertidos, porque essa é a ideia. A ideia que eu quero trazer é a ideia de entrar em contato com a criança de uma maneira agradável, suave, não de ser competição e de começar a brigar e mexer muito com orgulho e eu vou vencer todo mundo. Não é essa a ideia. A ideia é de que seja divertido, coisas divertidas, sabe? E que aproximam as pessoas também, são bem legais. Esportes, de modo geral, também nos colocam em contato com a criança. Se você, quando era criança, jogava futebol, vai jogar futebol. Se você jogava vôlei, se você fazia natação, tantos outros esportes, qualquer coisa que você gostasse de jogar na rua, jogar taco, né? Aquelas brincadeiras de rua, pular corda. Pular corda também é bem legal, quem fazia isso. Inventar brincadeiras também, porque criança gosta de inventar. Isso também te coloca muito em contato com a sua criança. E aí, por que é tão importante a gente nos colocar em contato com essa criança? Pra gente trazer pra nossa vida de agora a imaginação sem limites, a possibilidade de criar a nossa realidade sem pensar no como. A criança faz isso com a maior facilidade. Agora fala pra mim, você tem muita facilidade de ficar imaginando uma vida maravilhosa, sem limitações? Fala aí pra mim. Coloca aí nos comentários se você tem essa facilidade. Porque eu percebo muitas travas em mim para pensar algumas coisas. Eu quero o melhor para mim, para minha vida. Aí quando eu vou imaginar isso na minha cabeça, eu falo, não, mas isso aqui é muito caro. Não, mas aquilo ali não vai ser possível. Não, mas nesse momento, isso aí não iria acontecer. Olha aí como eu tô me limitando. A criança não, a criança simplesmente ela cria, simplesmente ela pensa, simplesmente ela age como se fosse, sabe? Uma criança, por exemplo, ela não pensa na limitação que seria ter superpoderes. Ela simplesmente brinca que ela é um super-herói e ela tem superpoderes. Olha o quanto isso nos ajudaria no nosso dia a dia. O quanto isso nos afastaria do tanto de medo que a gente tem de fazer as coisas, né? Eu não tô querendo aqui dizer que a gente tem que ser criança em todos os sentidos. No sentido de ser irresponsável, de levar uma vida de qualquer jeito. Não é isso. A gente tem que levar o que é bom. Você vai continuar sendo responsável, você tem que continuar fazendo as coisas que você precisa fazer da sua vida, porém trazer essa leveza. A criança, ela não tem o peso que a gente tem em relação às coisas e não tem o que eu acho que é o principal, é a limitação que a nossa mente nos traz. A mente da criança, ela não é uma mente limitada. A criança, volto a dizer, que teve uma infância boa, uma infância que pôde brincar, né? A pessoa que não teve essa infância, que pôde brincar, ela vai ter que criar isso nela agora. E ela vai ter que acessar essa imaginação, esse jeito de ser ilimitado.
E aí pode ser um pouco mais desafiador. Mas aí você começa a pensar o que você gostaria de ter feito na infância que você não pôde fazer. Leva a sua criança para passear. Vai num lugar que você gostaria de ter ido quando você era criança e não foi. Ou num lugar que você gostava muito de ir e que você foi. Vai lá de novo. Faz lá a comidinha que a sua criança gostava de comer e às vezes faz muito tempo que você não come. Aquele docinho que você gostava. Sabe? Tudo isso ajuda a gente a ter contato com esse momento da nossa vida, que ainda vive dentro da gente, ele só tá escondidinho, esperando a gente querer acessar. Entrar em contato com a nossa criança interior, ele nos ajuda muito também em situações que a gente não tá muito bem. Às vezes tá passando por uma situação muito difícil, pesada na sua vida, e aí traga esse momento de entrar em contato com a criança anterior para você ficar mais leve. Isso pode ajudar a passar por situações difíceis. Situações difíceis na vida, elas existem, elas vão continuar existindo. Não existe esse negócio de nunca ter dificuldades. Porém, a gente tem que estar sempre equilibrando, a gente tem que estar sempre buscando melhorar o nosso humor, elevar a nossa vibração. E quando você não está muito legal, tenta fazer um agradinho, faz um agradinho para sua criança. Se você gosta e se você se sente à vontade com isso, reflita em alguns momentos e se veja olhando para sua criança, cuidando dela, sabe, assim, como se você fosse o adulto e você pega essa criança e cuida dela. Se você não teve muito esses momentos de aconchego, de cuidado quando você era criança ali dentro da sua família, faça isso agora, porque agora você é o adulto. Às vezes os adultos que estavam ali ao seu redor, eles não tinham essa possibilidade por questões particulares deles. Então cabe a você ser esse adulto agora que a sua criança não teve. Seja esse adulto amoroso, esse adulto carinhoso, acolhedor, seja o acolhimento que você gostaria de ter tido, se você não teve. E essa é uma tarefa que você pode pensar, poxa vida, mas eu queria que alguém me desse, mas às vezes não tem quem dê. Mas é importante você pensar que você tem isso dentro de você e que você pode fazer isso por você mesmo. Então, se a sua criança sofreu muito, se foi muito triste, se foi uma criança que teve a amadurecer muito rápido, olhe para ela com carinho, com amor. Visualize a sua criança brincando. É um exercício interessante da gente fazer, ver sua criança feliz, enxergue ela ali brincando e tendo uns momentos alegres. Isso pode ser por alguns minutos apenas, você não precisa perder muito tempo com isso. Mas toda vez que você se sentir muito mal, que você sentir falta de carinho, de acolhimento ali ao seu redor, pense na sua criança, pense que ela tá ali brincando e que você tá ali ao lado dela, você é o adulto responsável, você cresceu e você tá forte e você vai poder cuidar dela. E quando você conquistar alguma coisa na sua vida, quando você estiver muito feliz, também lembra da sua criança interior. Eu faço muito isso quando eu alcanço alguma coisa que eu desejo e que eu lembro que desde criança eu queria aquilo, eu falo comigo mesmo, né, com a minha criança, eu falo, olha aqui, é por você que eu tô fazendo isso também, olha aí onde a gente chegou, a gente conseguiu. Então pensar que você tá fazendo as coisas, sabe, é muito legal, que você desejou lá quando você era criança, é incrível. E às vezes tem coisa que a gente faz que você nem pensou quando você era criança, mas que a sua criança ficaria feliz de ver que você conquistou, sabe? Eu me vejo muito conversando com a minha criança interior e falando comigo mesma, né? Falando pra ela que olha o quanto a gente conquistou, olha até onde a gente chegou e a gente vai ser capaz de muito mais. Porque é uma troca, né? Eu sou adulta hoje, eu consegui ultrapassar muitas coisas dentro da minha vida, porém, o que essa criança pode me trazer? Ela pode me trazer essa imaginação, essa criatividade ilimitada, que eu também vou esquecendo ao longo da minha vida, que isso vai se perdendo com a vida adulta. Então é uma troca, da mesma forma que essa criança precisa de acolhimento, eu também preciso do que ela pode me dar e a gente vai trocando. Toda vez que eu tenho acesso, toda vez que eu entro em contato com ela, a gente faz trocas maravilhosas, que são importantíssimas para a vida. É como se a criança tivesse naturalmente uma fé inabalável. Ela não fica questionando quando ela vai brincar, quando ela vai criar alguma coisa na cabeça dela. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Ela simplesmente faz. Não é? A criança simplesmente faz, ela simplesmente brinca, faz de conta que ela já é aquilo. Olha o quanto isso é importante pra gente ter no nosso dia a dia. Só faz, só vai, o como não depende de nós. É como se a criança naturalmente, instintivamente, ela já vivencia isso. Ela não pensa nas limitações, porque as limitações não foram implementadas na cabecinha dela ainda, que já foram implementadas na nossa. Então toda vez que você se vê limitada, que você vê com muito medo de alguma coisa, entre em contato com a sua criança anterior, lembra daquela parte sua
que é ilimitada, que não tem medo, que não fica perguntando como é que eu vou fazer isso aqui, não sei. A criança, ela só faz, ela vai lá e transforma, ela vai lá e a profissão que ela quiser ela tem, ela vai lá e ela é super-herói. E é essa parte da sua criança que você tem que buscar e carregar e trazer dentro de você. E para a parte ferida, com a sua criança ferida, você traz a força que você tem como adulto para ela. Outra coisa que é bem legal, que eu acredito que ajuda muito a entrar em contato com a criança, é histórias infantis. Eu gosto muito, né? Sou até suspeita para falar. Eu gosto muito, sempre gostei. Eu acho que as histórias infantis têm muito a nos ensinar. Leia uma história infantil que você gostava quando você era criança, se você tem a lembrança de alguma. Ou se você não tem, se na sua infância você não costumava ouvir história, vai procurar algum filme infantil. Isso também é muito legal. Também ajuda a gente a entrar ali em contato com esse universo de criança. Sempre com coisas positivas. Tem muita coisa que às vezes é infantil, mas nem é tão legal assim. Então é legal a gente fazer ali uma pesquisazinha, que filme que é legal de ver, que histórias são interessantes, mas ouça histórias infantis. Tem muitos canais do YouTube que tem contadores de história, é muito legal. Tem muitas histórias incríveis que pode ajudar na sua imaginação. Sabe, é você entrar em contato com a sua imaginação, com a fonte ilimitada de criatividade que tem dentro da gente. Dançar também, se você na sua infância gostava de dançar, gostava de cantar, essas coisas também ajudam a gente a entrar em contato com a criança. E assim, sem muito... Não necessariamente você precisa saber dançar, mas sabe que nem criança que não tá nem aí com nada, que não se importa se tem alguém olhando, se os outros vão falar. Entrar em contato com essa parte também que não se importa, que não se incomoda, é maravilhoso pra gente que se sente às vezes muito travado pra fazer alguma coisa na vida, né? Então olha quanta coisa a nossa criança interior pode nos ajudar no dia a dia, né? Olha que trocas incríveis que a gente pode ter com ela. E acessar a nossa criança interior, ela tem várias formas. E aí você pode descobrir a sua. Pensa aí, se você parar para pensar na sua infância, o que te remete? O que faria você ficar feliz ali? Que ponto você acha que faria você entrar em contato com ela? Vai pensando, porque aí às vezes você pode descobrir uma nova forma. E aí se você descobrir uma nova forma, ou se você tem um jeito de acessar a sua criança interior, e que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários. Vamos contribuir com as outras pessoas, como que as pessoas podem acessar essa criança interior e saber a importância que tem disso. Não é balela, não é só história, não é só algo que tá na moda. Isso pode de verdade nos ajudar a lidar com traumas, a fazer a nossa vida ficar mais leve, sabe, nesses momentos de dificuldade, e ajudar a gente a caminhar na vida, sabe? Então, vamos entrar em contato com a nossa criança interior sempre que a gente puder, fazendo o possível para deixar a nossa vida mais leve e trazendo a força que a infância tem. Porque é uma força que vai se perdendo. A criança tem ferramentas que às vezes a gente não consegue mais acessar, mas que a gente precisa usar pelo resto da nossa vida. Então não é à toa que essas fases que a gente vai tendo na vida, elas não morrem dentro da gente, elas continuam existindo. Porque cada fase traz uma força, traz um elemento importante para a vida inteira, que não era para ter sido esquecido ou morto só naquela fase. Entendeu? Ele vai existindo, ele continua existindo enquanto a gente estiver aqui. Então vamos usar o que é nosso, né? Vamos ter acesso ao que é nosso. E isso é muito possível através do autoconhecimento. Então vamos lá, vamos fazer o possível para trazer a nossa criança à tona e viver juntinho com ela para sempre, até o nosso último dia de vida, não é mesmo? Então eu agradeço você que esteve até aqui comigo. Se inscreva no canal, comente e eu vejo você no próximo.